Pessoal, tudo bom? Nesse último vídeo dessa revisão do primeiro semestre, eu vou falar um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem. Foi o último tema que a gente trabalhou e é um tema que é muito mais importante a gente trabalhar exemplos do que teoria, porque a teoria é muito rápida, né? Então, vou já partir de um exemplo que a gente trabalhou bastante em aula, vocês devem lembrar. Imagina que você tem um restaurante que você pode pedir um combo com vamos supor, uma bebida, um prato principal e uma sobremesa, beleza? Vamos supor que essa seja a escolha que você tem que fazer, beleza? Então, sempre que a gente vai analisar essa questão da análise combinatória, você precisa pensar quantas escolhas devem ser feitas. Então, eu vou colocar assim, lembra daquela estética, né, da nossa resolução? Você vai escolher uma sobremesa, desculpa, enfim, uma sobremesa, um prato principal e uma bebida, beleza? Então a gente fala que você tem três eventos ocorrendo aí, né? São três escolhas que você tem que fazer. A gente faz essa estética e aí você deixa aqui essas lacunas e você vai preencher essas lacunas com a quantidade de opções que você tem para fazer cada uma das escolhas, certo? Pensando que são três escolhas independentes entre si, ou seja, não tem nenhuma obrigação de, uma vez que você escolher uma bebida, o prato principal tem que ser um determinado, né? Então são três coisas bem independentes. Vamos supor que você pode escolher uma entre três sobremesas, você pode escolher quatro opções de prato principal e você pode escolher duas opções de bebidas. Tem lá o, o seu cardápio com essas opções. A quantidade total de escolhas que você pode fazer é a multiplicação desses três números. A gente chama de princípio multiplicativo, tá? Então, 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Você tem 24 possibilidades de escolha. A sobremesa um com o prato um com a bebida um, a sobremesa um com o prato 2 com a bebida um e assim por diante, tá bom? Esse é o princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem. Como você pode ver, não é difícil, né? Quando a gente pensa em termos do princípio em si. Evidentemente que os exercícios são um pouquinho mais complicados, e dependendo do exercício, o difícil é você perceber qual é a escolha que você tem que fazer, quantas opções você tem para aquela escolha. Então você precisa muito dos exemplos que já foram dados, de ler o livro, de ler o exercício da aula, tá bom? Eu vou dar mais dois exemplos que foram amplamente abordados durante a aula, e um deles ou os dois são referentes à contagem de números, né? Então, por exemplo, quantos números de quatro algarismos distintos existem? Veja, tem que ter quatro algarismos e esses algarismos do número devem ser distintos, certo? Então, o que a gente tem que pensar? Se eu estiver escolhendo, sempre faz isso, né? Esse exercício de você se colocar no lugar de quem está fazendo a escolha, né? O que você tem que escolher para montar um número de quatro algarismos? Qual número entra na casa da dezena de milhar, na casa do milhar, na casa da centena, desculpa, na casa do milhar, centena, dezena e unidade, beleza? Para ter um número de quatro algarismos. Veja que eu estou deixando você usar qualquer algarismo que você queira. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. São 10 possíveis, não é isso? Então vamos marcar aqui quais são as opções que eu tenho nesse caso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 10 no total. Olha, qual é a principal restrição? Que os algarismos sejam distintos. Mas quando eu monto um número, tem uma restrição fundamental. Vocês lembram qual é? Para ser um número de quatro algarismos, na casa do milhar, eu não posso ter zero. Porque se eu tivesse zero, seria um número de três algarismos. Ou de menos algarismos, né? Então, ó, de todas as possibilidades que eu tenho, nessa aqui, eu só não posso escolher o zero. Eu posso escolher um desses aqui. Ou seja, eu tenho 9 opções de escolha. Legal? Agora, quando eu penso nas demais unidades, ó,
vamos, não é que você escolheu esse, mas vamos dar um exemplo. Vamos supor que você escolheu o número 3, certo? Para a próxima escolha que você vai fazer, eu não posso escolher o 3 de novo, por isso que eu risquei ele aqui. Tem que ser algarismos distintos, né? Então, sobram para você, nessa casa da centena, os outros 9 algarismos que você pode usar. Então, aqui, 9. Aí, você vai escolher um desses. Por exemplo, esse aqui, ó. Quantos sobram para esse? Ó, sobraram os outros 8. Quantos sobram para o último? 7. Então, o total que você tem para fazer essa escolha é essa multiplicação. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que dá 4.536. Beleza? Muito bem. Então, assim que a gente resolveria esse problema. Quero te mostrar um que estava na nossa prova e é um pouquinho mais complicado porque é um número par e o 0 é uma das opções que a gente tem de escolha, né? Então, lembra que nesse caso a gente tinha que separar em duas situações, né? Se o número termina com 0 ou se ele não termina com 0 e depois a gente soma as possibilidades. Ó, são 3 algarismos, centena, dezena e unidade, centena, dezena e unidade. Ó, eu posso usar esses aqui, certo? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não posso usar 7, 8 e 9, não está dentro das minhas opções. Então, ó, se eu estou falando para você que o número termina com 0, eu sei que aqui está o número 0. Certo? Então, não tenho outra opção a não ser colocar o 0 na casa da unidade. Agora, se eu já coloquei o 0 na casa da unidade, eu posso usar qualquer um dos 6 números restantes para a casa da centena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu posso usar qualquer um dos outros aqui para a casa da dezena. Então, ó, já usei o 0, já usei algum número e eu posso usar os outros 5 aqui. Beleza? Então aqui eu tenho 30 possibilidades. Tá? Agora, para o próximo, né, eu quero que ele não termine com 0. Então, aqui não pode entrar o 0, pode entrar o 2, o 3, desculpa, o 2, o 4 e o 6. Lembra que número par termina com um algarismo par. Então, 2, 4 e 6, aqui eu tenho 3 possibilidades. Aí, cuidado, porque, veja, nesse aqui você escolheu ou 2, ou 4, ou 6. Vamos supor que você escolheu 4, tá? Para a casa da centena, você não pode usar nem o 4 e nem o 0. Porque aqui não pode ter 0, lembra? Então, ó, não pode ter o 0, pode ter 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui tem 5 possibilidades. Beleza? Você escolheu algum desses números, por exemplo, 5. E aí, para a próxima, sobrou os 5 restantes, tá? Então, aqui 5 vezes 5 vezes 3 igual a 75. Então, ó, o total que você tem é 30 mais 75 igual a 105. Certo, gente? Então, olha, eu dei esses 3 exemplos, mas você tem que fazer todos os exercícios que são propostos aí e tirar as dúvidas do que aparecer para você perceber o que pode ter de diferente de um exercício para outro. Você tem que construir um repertório, porque, de fato, o exercício de análise combinatória é um pouquinho mais difícil de resolver, porque demanda muita interpretação de texto. Aqui, normalmente, o problema não é com as operações matemáticas, é mais com a interpretação do texto mesmo, tá bom? Bons estudos para vocês, gente.